Marcos era o tipo de homem que carregava o peso da honestidade nos ombros como se fosse seu maior tesouro. Desde pequeno, quando ainda andava de pés descalços pelas ruas de terra batida do bairro, seu pai sempre dizia: "A única coisa que ninguém pode tirar de você, filho, é o seu caráter." E Marcos cresceu com essa frase gravada na alma. Já adulto, o trabalho de motorista de ônibus não era dos mais fáceis, mas ele o fazia com orgulho. Para ele, conduzir aqueles passageiros, muitas vezes cansados ou abatidos pela correria da cidade, era mais que uma obrigação, era quase um dever moral. Ele sabia os nomes de muitos, conhecia as histórias de alguns, vez ou outra, dava carona a quem estava com o dinheiro contado. Naquele bairro humilde, onde as casas eram amontoadas como peças de um quebra-cabeça desbotado, ele era uma figura conhecida. Em casa, as coisas eram simples, mas acolhedoras. A pequena sala, com móveis antigos que já haviam passado por gerações, era iluminada pelo riso de Clara, sua filha de 10 anos, que parecia ter o dom de transformar qualquer espaço em algo especial. Clara era a luz que brilhava nos dias mais difíceis, sempre com aquele sorriso travesso, que lembrava a Marcos que, apesar das dificuldades, eles tinham algo que o dinheiro não podia comprar. Ana, sua esposa, era o alicerce da família. Eles estavam juntos há mais de 15 anos, e, embora a vida não fosse fácil, o amor que compartilhavam os mantinha firmes. Ela trabalhava como auxiliar de limpeza em uma escola, saía antes do sol nascer e voltava quando o céu já escurecia, mas sempre com um olhar calmo, como se soubesse que, apesar de tudo, eles estariam bem. As contas, no entanto, eram um peso constante. O salário de Marcos, combinado ao de Ana, mal dava para cobrir o básico. Havia dias em que a comida na mesa era simples, arroz, feijão e, quando tinham sorte, um pedaço de carne. Mas ninguém reclamava. Eles se olhavam nos olhos e sabiam que, de alguma forma, estavam vencendo mais uma batalha. Marcos acreditava que, enquanto mantivesse sua integridade, enquanto fizesse tudo com honestidade, as coisas iriam se ajeitar. Ele acreditava nisso com tanta convicção que era quase impossível para quem o conhecia pensar o contrário. Nas noites mais tranquilas, Marcos se sentava na varanda de casa, ouvindo o som dos poucos carros que passavam pela rua. Clara brincava por perto, às vezes com uma boneca velha que ganhará de presente de um vizinho, enquanto Ana preparava o jantar. Era nesses momentos que ele pensava sobre a vida que levavam. Eles não tinham luxo, não tinham estabilidade financeira, mas tinham o que muitos não tinham, uma família unida, amor e a esperança de que, amanhã, as coisas poderiam ser um pouco melhores. Para Marcos, isso era o suficiente. Pelo menos, até aquele momento. A vida parecia dura, mas ele sempre acreditou que, se mantivesse o caminho da retidão, tudo acabaria dando certo. Mal sabia ele que a vida, às vezes, nos coloca diante de escolhas que testam exatamente aquilo que acreditamos ser inabalável. Era uma tarde qualquer, como tantas outras, quando Marcos percebeu que algo em Clara não estava certo. Ela, que sempre corria pelo quintal, cheia de energia, começou a se cansar mais rápido. Seus risos alegres foram se tornando menos frequentes, substituídos por uma expressão de cansaço que, aos poucos, passou a preocupar Marcos e Ana. No começo, eles tentaram não pensar no pior. "É só uma gripe", diziam um ao outro, convencendo-se de que, em breve, Clara estaria de volta à sua rotina de brincadeiras. Mas os dias foram passando, e a melhora não veio. Clara começou a se queixar de dores, e seus pequenos braços já não tinham a mesma força de antes. A angústia no olhar de Marcos começou a crescer, mas ele tentava manter a calma, porque era isso que os pais fazem, certo? Eles se mantêm fortes, para proteger os filhos. Ana foi a primeira a sugerir levá-la ao médico. Só por precaução, ela disse, como se quisesse convencer a si mesma de que era apenas um pequeno contratempo. No hospital, a espera pela consulta parecia interminável. Marcos, ao lado da esposa, segurava a mão de Clara enquanto ela descansava no seu colo. Quando o médico finalmente entrou na sala com o resultado dos exames, o ar no ambiente pareceu se tornar mais pesado. A expressão dele não era a de quem traz boas notícias. Marcos sentiu o coração acelerar, e Ana imediatamente segurou sua respiração. O médico se sentou em frente a eles,
abrindo o prontuário com um olhar sério. Ele começou a explicar, com uma voz calma, mas que soava distante, como se o mundo ao redor estivesse desmoronando e eles estivessem presos em uma bolha de tensão. Clara tem uma doença rara, ele disse. Palavras como crônica e complexa flutuavam no ar, mas nada parecia fazer sentido para Marcos naquele momento. Era como se ele estivesse assistindo aquilo de fora, como se tudo estivesse acontecendo com outra pessoa, com outra família. Ana olhou para ele, os olhos já cheios de lágrimas, mas Marcos só conseguia pensar em Clara, ali sentada, alheia à gravidade do que estava sendo dito. O tratamento é urgente, continuou o médico. Mas é caro. Essas palavras atingiram Marcos como um soco no estômago. O que eles tinham economizado ao longo dos anos, com tanto sacrifício, não chegaria nem perto de cobrir os custos. Ele sabia que o salário de motorista e o trabalho de Ana na escola mal conseguiam sustentar o básico. Como poderiam pagar por algo assim? A sensação de impotência tomou conta dele de maneira avassaladora. A ideia de que a vida da filha estava por um fio, e que a única coisa entre ela e a recuperação era o dinheiro que não tinham, parecia um pesadelo cruel demais para ser real. Marcos segurou a mão de Clara, agora mais forte, tentando absorver o impacto da notícia. A mente dele corria em círculos, buscando uma solução que simplesmente não existia naquele momento. O silêncio na sala era pesado, apenas interrompido pelo som abafado de Ana tentando conter o choro. Vamos conseguir, ele sussurrou para ela, mas até ele sabia que aquelas palavras eram vazias de certezas. Após o diagnóstico devastador, a vida de Marcos e Ana se transformou em uma corrida contra o tempo. As noites se tornaram uma mistura de insônia e ansiedade, com Clara tentando entender a ausência dos sorrisos de seus pais. A cada amanhecer, Marcos acordava com um nó no estômago, a lembrança das palavras do médico ecoando em sua mente: o tratamento é urgente. Assim, ele e Ana se tornaram caçadores de soluções, buscando desesperadamente ajuda por onde podiam. Primeiro, foram aos bancos. Com um olhar esperançoso, Marcos apresentou a situação ao gerente, mas logo a frustração tomou conta. Desculpe, mas você precisa ter garantias. Não posso liberar esse valor sem um fiador, respondeu o homem, com a frieza de quem ouve pedidos similares todos os dias. Ana, ao seu lado, sentiu seu coração afundar. Eles não tinham fiadores, apenas a luta pela vida da filha. Naquela manhã, o caminho de volta para casa parecia mais pesado do que nunca. Nos dias seguintes, começaram a ligar para amigos e parentes distantes. O telefone tocava e, quando alguém atendia, a conversa começava com uma esperança silenciosa. Mas a resposta quase sempre era a mesma: sinto muito, mas não posso ajudar. A decepção era um veneno que corroía as esperanças de Ana, a cada não um pouco mais do que ela acreditava estar vivendo, desaparecia. Marcos tentava manter a fé, mas era difícil. Quando olhava para a esposa, via os olhos dela, antes cheios de vida, agora cada vez mais cansados e apagados. Certa noite, enquanto preparavam um jantar simples, o silêncio entre eles se tornava ensurdecedor. Ana cortava legumes com movimentos automáticos, os pensamentos longe, e Marcos, com a cabeça cheia de preocupações, não sabia como quebrar aquele gelo que se formava entre eles. Precisamos conversar, ele disse, mas Ana não olhou para ele. A tensão no ar era palpável. O peso da situação estava se transformando em um abismo emocional, e, ao invés de se unirem, estavam se afastando um do outro. Ana se virou, os olhos brilhando de lágrimas. E o que você sugere que a gente faça, Marcos? Estamos sem dinheiro, sem ajuda, e cada dia que passa, Clara fica pior. A voz dela tremia, e a dor que exibia era um reflexo da luta interna que ambos enfrentavam. Marcos sentiu seu coração apertar. Não era a culpa que ele queria que ela sentisse, era um momento de vulnerabilidade que eles deveriam compartilhar. Mas a pressão da situação estava fazendo com que ambos se fechassem, como se protegendo, se machucassem mais. Enquanto isso, Clara, em seu quarto, ouvia tudo em silêncio. A pequena não tinha noção exata do que estava acontecendo, mas percebia o clima pesado entre os pais. As risadas que antes ecoavam pela casa agora eram lembranças distantes.
A fragilidade do amor entre Marcos e Ana era visível, e o que deveria ser uma união forte, parecia se fragmentar. Naquela noite, ao deitar, Clara sussurrou uma oração, desejando que a vida voltasse a ser como antes, que seus pais voltassem a se amar como sempre fizeram. Ela sonhava com o dia em que tudo ficaria bem, mas a realidade parecia cada vez mais distante. Marcos e Ana, por sua vez, estavam perdendo a batalha não apenas contra a doença de Clara, mas também contra a distância que estava se formando entre eles. A esperança, antes tão vibrante, agora era um fio tênue, prestes a se romper sob o peso das dificuldades. Eles se sentiam como se estivessem em um barco à deriva, lutando contra uma tempestade que não parecia ter fim. A vida continuava a girar ao seu redor, enquanto a luta pela saúde da filha se tornava uma espiral de desespero, onde o amor e a esperança começavam a escorregar entre os dedos. A vida de Marcos estava em um mar de incertezas quando o telefone tocou em um dia qualquer. Ele estava sentado na sala, os pensamentos girando em torno de Clara e das crescentes dívidas que pairavam sobre eles como nuvens escuras. Atendeu, e a voz do outro lado fez congelar. Era Carlos, um velho amigo de escola, alguém que ele não via há anos. Nos tempos de juventude, Carlos era o garoto popular, sempre cercado por amigos e sonhando grande, enquanto Marcos se contentava em ser o aluno estudioso e honesto. Lembranças de risadas e brincadeiras da infância vieram à mente de Marcos, mas, com elas, veio também a preocupação. O que teria mudado em Carlos ao longo dos anos? Quando Carlos apareceu na porta de casa, Marcos ficou surpreso. Ele não era mais aquele adolescente despreocupado, agora, era um empresário bem-sucedido, vestido com um terno elegante e carregando uma aura de confiança que irradiava poder. A primeira reação de Marcos foi de alegria, mas logo foi substituída por uma sensação de desconforto. O que um homem de sucesso queria com ele? Um simples motorista de ônibus. Carlos entrou, e a conversa começou em tom casual, como se o tempo não houvesse passado. Eles relembraram histórias antigas, os desafios da adolescência e as promessas de um futuro brilhante. Mas, à medida que a conversa avançava, a expressão de Carlos se tornou mais séria. Marcos notou isso, sentindo seu coração acelerar. Então, Carlos, com um sorriso travesso, anunciou a verdadeira razão de sua visita. Eu tenho uma solução para você, Marcos, começou Carlos, inclinando-se levemente para frente, como se estivesse prestes a revelar um segredo valioso. Sei da situação da Clara. E, olha, eu posso ajudar. Marcos sentiu um frio na barriga. Como? Ele perguntou, a expectativa misturada a uma preocupação crescente. Carlos explicou que havia um esquema ilícito para desviar dinheiro de uma grande empresa, um método que ele dominava e que garantiria o valor necessário para o tratamento da filha. É fácil, Marcos. Só precisa de um pouco de coragem e da disposição para fazer o que for necessário. Marcos ficou em silêncio. As palavras de Carlos soaram como um eco distante, um convite sedutor que desafiava seus princípios. Ele sempre foi ensinado a seguir o caminho da honestidade, a não se envolver em nada que fosse contra a lei. Mas, enquanto olhava para o amigo, agora um homem forte e seguro, ele se perguntava se a necessidade poderia justificar a ação. A saúde da filha estava em jogo, e a pressão que isso causava era esmagadora. O que era mais importante, a vida de Clara ou a moralidade que ele sempre seguiu? Carlos percebeu a hesitação de Marcos e começou a convencê-lo. Você está lutando contra um sistema que não se importa com você, Marcos. Olhe ao seu redor. Ninguém está aqui para ajudar. Se não fizer algo por conta própria, perderá a Clara. Cada palavra dele parecia uma flecha certeira, atingindo o alvo da dor e do desespero de Marcos. Ele sabia que Carlos tinha razão, mas, mesmo assim, a ideia de se envolver em algo ilegal fazia sua consciência pesar como chumbo. Pense bem, meu amigo. Não há mais tempo a perder, Carlos insistiu, olhando fixamente nos olhos de Marcos. Eu posso te ajudar a salvar sua filha. E, quem sabe, você não muda de vida com isso. Era como se o ar ao redor deles estivesse se tornando mais denso, e a tentação se tornava cada vez mais forte. A pressão de um pai desesperado era uma força poderosa. E,
Enquanto a voz de Carlos ecoava em sua mente, Marcos se via diante de uma escolha que poderia mudar seu destino para sempre. A atmosfera na casa de Marcos estava pesada, quase palpável, como se o ar estivesse saturado com a tensão de uma decisão que pairava no ar. Ele estava sentado à mesa da cozinha, os olhos fixos em uma pilha de contas não pagas que pareciam crescer a cada dia, assim como a angústia em seu peito. Ana, em um canto da sala, olhava para o chão, os olhos marejados, uma expressão de desespero estampada em seu rosto. A saúde de Clara, sua menina de risos tão contagiantes, estava se deteriorando rapidamente, e cada dia sem tratamento era uma eternidade de sofrimento. A dor que eles sentiam era uma sombra que se alongava, tornando-se cada vez mais escura e opressora. Marcos lembrava-se das palavras de Carlos, reverberando em sua mente como um mantra tentador. A proposta de seu velho amigo era sedutora, um caminho aparentemente fácil que prometia a solução para o seu dilema, mas o custo disso o atormentava. O que ele teria que sacrificar para salvar sua filha? Ele sempre se considerou um homem de princípios, alguém que acreditava que a honestidade era um valor fundamental. O que aconteceria se ele escolhesse esse caminho? O que diria Clara, se soubesse? E Ana, como ela reagiria se soubesse que ele cruzou uma linha que nunca deveria ser ultrapassada? Marcos, Ana disse, quebrando o silêncio ensurdecedor, sua voz trêmula. Estamos perdendo a Clara, e eu não sei mais o que fazer. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, e a fragilidade dela tocou o coração de Marcos como um punhal. Ele queria ser forte, ser o herói da história, mas a pressão estava se tornando insuportável. Ele queria gritar, mas tudo o que conseguiu foi murmurar um "eu sei", como se aquelas palavras pudessem de alguma forma aliviar a dor que ambos sentiam. Naquele instante, a imagem de sua filha, Clara, adormecida em sua cama, ocupou sua mente. Ele se lembrou do riso dela, das brincadeiras, da inocência que preenchia sua vida. Marcos nunca quis que a vida de Clara fosse marcada por uma doença. Ele queria que ela tivesse as mesmas oportunidades que ele teve na infância, sonhos a serem realizados, e não um futuro nebuloso. A culpa começou a roer suas entranhas, como se cada segundo que passava sem agir fosse um golpe contra sua própria paternidade. Mas isso não é certo, ele disse, quase como um lamento. Como posso olhar nos olhos da Clara sabendo que eu fiz algo errado? A ideia de se envolver em um esquema ilícito parecia um veneno, uma traição à essência do que ele acreditava. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de sua filha sofrendo era insuportável. O que ele deveria escolher, a moralidade ou a vida de sua filha? Enquanto os pensamentos se aglomeravam em sua mente, uma onda de desespero tomou conta dele. Ele sabia que precisava de uma solução e que as opções estavam se esgotando. A vida estava o empurrando para um canto, e a pressão estava se transformando em um ponto de ruptura. Naquele momento, ele se deu conta de que estava lutando não apenas contra a dor de Clara, mas contra a fragilidade de sua própria alma. Ele estava em um campo de batalha interno, e a guerra que travava era muito mais feroz do que qualquer luta física. Marcos olhou para Ana, a mulher que amava, e sentiu um novo peso em seu coração. O que se passaria pela cabeça dela se soubesse que ele considerava a oferta de Carlos? E se ele falhasse em proteger sua filha, qual seria o peso que teria que carregar? O que mais importava, a honestidade ou a vida de Clara? Aquela decisão poderia definir não apenas seu destino, mas o destino de sua família. E, enquanto as lágrimas de Ana caíam, ele percebeu que a escolha não era apenas dele, mas de todos eles. O sol mal havia nascido quando Marcos se encontrou novamente com Carlos. O coração dele estava acelerado, pulsando com uma mistura de ansiedade e desespero. A mente fervilhava, repleta de dúvidas, mas o amor por Clara era uma força que não poderia ser ignorada. Quando Carlos apresentou os detalhes do plano, algo dentro de Marcos se partiu, como um cristal quebradiço sob pressão. Ele nunca se imaginou envolvido em algo assim, mas a ideia de ver sua filha sofrer era um fardo insuportável. Ao lado de Carlos, ele se sentiu como um náufrago se agarrando a um pedaço de madeira flutuante em meio à tempestade. O que estava prestes a fazer era impensável, mas a urgência da situação o cegava para a moralidade de suas ações. É só dessa vez, ele repetia para si mesmo, como um mantra, enquanto os detalhes do crime se desenrolavam em sua mente.
O plano era simples, mas o impacto de suas ações poderia ser devastador. Antes de continuarmos, compartilhe conosco a sua opinião nos comentários. O que faria se estivesse no lugar de Marcos? Teria aceitado a proposta para salvar um filho, mesmo sendo algo desonesto? Já precisou lidar com alguma situação parecida? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. Naquela noite, a adrenalina corria em suas veias. Marcos estava a bordo de um carro, as mãos suando no volante, a respiração rápida e irregular. Cada esquina que virava parecia um eco do seu próprio desespero, enquanto a cidade se tornava um labirinto de incertezas. Carlos havia descrito tudo com precisão, e mesmo assim, a realidade daquilo o atingia como um soco no estômago. O que ele estava prestes a fazer não era apenas roubar dinheiro, ele estava colocando em risco sua própria essência, a parte mais íntima de quem ele era. Finalmente, o momento chegou. Marcos estacionou em um local combinado e entrou em uma sala escura, onde outros cúmplices de Carlos aguardavam. A tensão no ar era palpável, e o frio que subia pela espinha de Marcos não era apenas o ar gelado da noite. A ideia de cruzar aquela linha estava prestes a se tornar uma realidade. Quando o esquema começou, a adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele se sentiu como se estivesse em um filme, onde a vida real se tornava um cenário de crime. As vozes ao seu redor pareciam distantes, como se ele estivesse em um transe. Ele estava consciente do que estava fazendo, mas o amor pela filha o empurrava para a frente. O plano foi executado, e em um instante, tudo havia mudado. Quando o dinheiro chegou às suas mãos, uma onda de alívio e euforia tomou conta dele. Era a quantia que precisava para o tratamento de Clara, e nesse momento, a luz da esperança brilhou em meio à escuridão. Mas, enquanto olhava para o dinheiro, um peso começou a se formar em seu peito, uma sombra que se aproximava furtivamente. O crime estava consumado, e agora ele carregava um fardo que jamais poderia ser apagado. Clara iniciou o tratamento imediatamente. A transformação dela foi rápida e surpreendente, os sorrisos que antes eram raros começaram a retornar ao rosto da menina. Marcos a via com novos olhos, a alegria pulsando em cada gesto dela. Ana, em lágrimas de gratidão, abraçou Marcos como se ele fosse o salvador de suas vidas. Mas, mesmo no meio daquela alegria, a sombra de sua decisão pairava sobre ele, como um espectro que não se afastava. Cada riso de Clara ecoava em sua mente, mas também trazia consigo a lembrança do que ele havia feito. As noites se tornaram um tormento silencioso. Cada vez que fechava os olhos, era assombrado pelas imagens do crime, o peso da culpa e do medo sufocando lentamente. O que deveria ser um momento de celebração tornou-se um campo de batalha interior. Ele queria gritar, mas as palavras se perdiam em sua garganta. O que ele fez por amor também o estava destruindo, e a dualidade de suas ações se tornava cada vez mais difícil de suportar. Marcos sabia que, por mais que Clara estivesse se recuperando, ele havia perdido algo essencial dentro de si. O amor que o havia guiado para aquela decisão se transformará em um ciclo de dor e conflito. Em meio ao riso de sua filha e ao abraço caloroso de Ana, ele se sentia como um estranho em sua própria vida. O que ele havia conquistado com tanto esforço era apenas uma máscara, escondendo a verdade que ele agora carregava. E essa verdade, amarga e pesada, estava prestes a revelá-lo para o mundo. A vida de Marcos parecia ter encontrado um novo significado, com Clara se recuperando lentamente, mas a felicidade que ele esperava desfrutar foi interrompida por uma série de eventos devastadores. Uma manhã, enquanto o sol surgia timidamente, iluminando os pequenos detalhes da casa, ele foi acordado por batidas firmes e implacáveis na porta. O coração de Marcos disparou, um pressentimento aterrorizante preenchendo o ar. O que era, até aquele momento, uma rotina tranquila se tornaria um pesadelo. Os policiais irromperam, e as palavras que saíram de suas bocas foram como um golpe. Ele foi acusado de ser cúmplice em um esquema de desvio de dinheiro, e a realidade da situação o atingiu com a força de um trator. Ele tentou protestar, tentava explicar que tudo o que fez foi em nome do amor por sua filha, mas a lógica não importava mais. As algemas que apertavam seus pulsos eram uma prisão não só física, mas emocional, prendendo-o a um fardo de culpa e desespero. Ana, ainda em choque,
observava a cena de sua vida desmoronando. A expressão de confusão em seu rosto era uma mistura de dor e traição, uma ferida aberta que nunca se curaria. Marcos, o que está acontecendo? Ela gritou, seus olhos arregalados, buscando uma explicação que ele não podia dar. A voz dela tremia, e cada palavra soava como um eco de um amor que agora se tornava um campo de batalha. Ele queria se aproximar, consolar sua esposa, mas estava impotente, cercado pela força da lei. Os dias se tornaram uma confusão de palavras que soavam como um eco distante. A prisão não era apenas uma estrutura física, era uma jaula de arrependimento e reflexões constantes. Ele se via cercado por outros prisioneiros, cada um carregando suas próprias histórias de erros e arrependimentos. As paredes frias e opressivas eram um lembrete constante do que ele havia perdido. Enquanto sua mente girava em torno das decisões que o levaram até ali, seu coração se partia a cada lembrança de Ana e Clara. A saudade de casa o consumia. Ele lembrava das tardes em que Clara ria em seus braços, e do amor que compartilhava com Ana, agora ameaçado por sua própria escolha. Dentro daquela cela, ele se questionava, será que tinha se tornado um monstro aos olhos de sua família? A culpa o corroía, e a imagem de Ana enfrentando o mundo sozinha, lutando para cuidar de Clara, era uma tortura incessante. Ele sabia que sua ausência seria um golpe profundo para ambas, um peso que Ana não deveria carregar sozinha. Enquanto isso, Ana se viu em um abismo. O peso da responsabilidade caiu sobre seus ombros como uma tempestade, e a solidão a envolvia como um manto escuro. Ela teve que ser a mãe e o pai ao mesmo tempo, lutando contra o mundo para manter Clara saudável e feliz. A dor da traição de Marcos a deixava sem ar, e a confiança que um dia tinha nele se transformou em uma fissura profunda em seu coração. Ela queria acreditar que ele havia feito tudo por amor, mas cada lágrima que caía de seu rosto trazia consigo a dúvida e o desespero. O hospital se tornou um campo de batalha emocional. Cada visita que ela fazia a Clara, cada sorriso que tentava manter, era ofuscado pela ausência de Marcos. Ela olhava para a menina, que ainda lutava para se recuperar, e se perguntava se algum dia poderia perdoar o homem que trouxe essa dor sobre elas. Ana sentia que as paredes da prisão de Marcos eram, de alguma forma, construídas também em torno dela, criando um espaço onde o amor se tornava cada vez mais escasso. Enquanto Marcos refletia sobre sua vida, uma única verdade começou a se formar em sua mente: não era apenas ele que estava preso, mas a própria família que havia construído. E a dor de saber que havia causado isso era uma corrente que o aprisionava de maneira ainda mais intensa. Ele queria gritar, queria se libertar, mas a realidade era clara, suas ações haviam trazido consequências devastadoras, e a confiança que uma vez foi a base de seu relacionamento estava irremediavelmente quebrada. E agora, enquanto se encontrava encarcerado, Marcos entendia que a luta pela redenção seria uma batalha que começava em sua alma. A realidade dentro das paredes da prisão era tão opressiva quanto as sombras que dançavam nas celas escuras. Marcos aprendeu rapidamente que ali, o mais importante era sobreviver. As regras não escritas eram rígidas e impiedosas, e o ambiente era repleto de olhares ameaçadores. Ele poderia se deixar levar pela violência e se juntar a uma facção, mas havia uma determinação em seu coração que o mantinha à distância das brigas e das armadilhas que o cercavam. No entanto, essa escolha tinha um preço alto, a solidão se tornou sua companheira constante, e o silêncio da cela ecoava com os gritos de sua consciência. A solidão era cruel. Enquanto os outros prisioneiros se agrupavam em torno de suas alianças, Marcos se via cada vez mais isolado. Ele não tinha amigos ali, apenas rostos que passavam, momentos que se tornavam insignificantes. O que o mantinha são era a imagem de sua família, especialmente Clara, a pequena que ele sabia que ainda precisava dele. Mas, a cada dia que passava, a culpa o consumia um pouco mais. Ele se perguntava se o sacrifício que fizera havia realmente valido a pena. O amor que havia levado à sua queda agora se transformava em um tormento que pesava sobre seus ombros, como uma corrente que não poderia ser rompida. Em meio ao caos, uma luz de esperança começou a brilhar. Ele se lembrou das palavras de um professor da escola, alguém que sempre acreditou em seu potencial. Essa lembrança se tornou um farol em sua escuridão.
Marcos decidiu que, se tinha que passar aquele tempo atrás das grades, faria com que cada momento contasse. Ele começou a ler tudo o que conseguia encontrar: livros de ficção, autoajuda, filosofia. As páginas eram como janelas que o levavam para longe daquele lugar insuportável. Cada livro lido se tornava um passo em direção à sua libertação mental. Ele queria entender o que havia feito de errado, como poderia ter escolhido um caminho tão destrutivo e, principalmente, como poderia se redimir. Com o passar do tempo, Marcos começou a refletir sobre os erros que o levaram até ali. Ele se lembrou de cada momento em que hesitou, cada vez que optou por uma solução rápida ao invés de encarar a realidade. Ele analisou suas decisões, e a visão que tinha da vida se transformou. O que antes parecia uma luta por amor agora parecia uma batalha interna por perdão, não apenas por parte de Ana e Clara, mas por parte dele mesmo. Esse foi um dos maiores desafios que enfrentou. Como poderia perdoar a si mesmo por ter traído os valores que sempre defendeu? Era um caminho repleto de espinhos, mas ele estava decidido a percorrê-lo. As horas se tornaram dias, e os dias se tornaram semanas. Durante esse tempo, Marcos começou a conversar com outros prisioneiros, pessoas que também carregavam suas próprias histórias de dor e arrependimento. Esses diálogos inesperados se tornaram uma fonte de aprendizado. Ele percebeu que não era o único a lutar contra os demônios do passado. Muitos ali compartilhavam histórias de perdas, de escolhas erradas e de desejos de mudança. Com isso, ele encontrou um senso de comunidade mesmo em um lugar tão hostil. A conexão com aqueles que estavam em situações semelhantes o fez sentir que, talvez, ainda houvesse esperança. As noites eram longas e muitas vezes repletas de insônia, mas era nesse silêncio profundo que Marcos fazia suas melhores reflexões. A mente inquieta começou a encontrar clareza em meio ao caos. Ele passava horas planejando como poderia reconquistar a confiança de Ana e Clara quando finalmente saísse daquele lugar. O desejo de ser um homem melhor, um pai melhor, acendia uma chama de esperança dentro dele. Cada pensamento positivo se tornava um tijolo na construção de um novo futuro, uma nova versão de si mesmo que ele estava determinado a realizar. A prisão, com sua realidade sombria e cruel, não conseguiu apagar a luz que começava a brilhar em seu interior. Em meio à escuridão, ele estava se moldando em algo novo, e, por mais dolorosa que fosse a jornada, Marcos decidiu que não permitiria que sua história terminasse ali. Ele buscou sentido em suas escolhas, transformando sua dor em aprendizado e sua solidão em reflexão. E assim, enquanto os dias se arrastavam, a esperança começava a renascer nas sombras, fazendo com que cada instante fosse um passo mais próximo de sua redenção. Enquanto Marcos lutava para se manter firme nas sombras da prisão, Ana se viu empurrada para um novo papel, um que nunca imaginou que teria que assumir. A vida, antes repleta de risos e momentos simples, agora era um turbilhão de obrigações e emoções à flor da pele. Com Clara em casa, ainda se recuperando, Ana sabia que precisava ser a provedora única da família, e assim começou a trabalhar em 2 empregos. Era uma rotina exaustiva, mas o amor pela filha a impulsionava. Cada dia, ela acordava antes do sol raiar, vestia-se com pressa e partia, deixando Clara sob os cuidados de uma vizinha solidária. O trabalho no supermercado pela manhã e o turno no restaurante à noite não eram apenas uma fonte de renda, eram a única coisa que a mantinha ocupada, distraindo-a do vazio deixado pela ausência de Marcos. Mas mesmo enquanto se esforçava para manter as finanças da casa em ordem, Ana sentia seu coração quebrar aos poucos. À noite, quando finalmente chegava em casa, exausta e sem forças, ela olhava para Clara dormindo, seu rosto ainda iluminado por uma inocência que a vida estava tentando roubar. Ana sabia que Clara sentia a falta do pai. O silêncio que envolvia a casa era ensurdecedor, e a saudade de Marcos pairava no ar, pesada como um manto escuro. A pequena, que costumava ser tão cheia de vida, agora exibia um semblante triste, e Ana percebeu como a ausência de Marcos estava moldando a personalidade da filha. Clara, em seu silêncio, começou a guardar mágoas, a confusão e o medo se tornando companheiros constantes. As conversas entre mãe e filha tornaram-se mais escassas. Ana tentava ser forte, mas o peso de suas responsabilidades e a dor da traição que Marcos cometera a sufocavam. Ela se forçava a manter um sorriso, mas dentro, uma tempestade de emoções a consumia.
Como poderia explicar a Clara por que o pai não estava em casa? Como poderia justificar a escolha dele? Esses pensamentos a atormentavam, e cada vez que Clara perguntava quando o papai voltaria, Ana sentia como se um punhal a atingisse. O amor que sentia por Marcos ainda existia, mas a confiança estava em frangalhos. Como poderia amar alguém que havia tomado uma decisão tão errada, que colocou a vida da família em risco? Enquanto isso, Clara, mesmo sendo tão jovem, começava a compreender a complexidade da vida. Em suas pequenas conversas com os amigos na escola, ela ouvia histórias de famílias felizes, pais presentes e risadas compartilhadas. E em seu interior, uma revolta silenciosa se acumulava. Por que seu pai não estava lá? O que ele tinha feito para que sua vida se tornasse assim? Essas perguntas a atormentavam. Clara decidiu que não queria mais falar sobre o pai, não queria mais sentir essa dor. O silêncio, embora pesado, era mais fácil de carregar do que a confusão que sua mente gerava. Ana observava tudo isso, impotente. O peso da culpa também a atingia. Ela se perguntava se havia feito o suficiente para proteger Clara, se havia sido forte o bastante para lidar com a situação. O amor que sentia pela filha motivava a continuar, mas, ao mesmo tempo, a ferida deixada por Marcos a fazia hesitar. Algumas noites, enquanto Clara dormia, Ana se permitia chorar. As lágrimas eram como um alívio temporário, mas logo se transformavam em preocupação. Como seriam as coisas se Marcos voltasse? Ele seria o mesmo homem que um dia amou? Poderia ser o pai que Clara precisava? Esses pensamentos se tornaram um ciclo constante, uma espiral de incertezas que tornava a vida de Ana ainda mais desafiadora. Mas em meio a essa tempestade emocional, ela também começou a encontrar pequenas maneiras de se reerguer. Com a ajuda de uma amiga, inscreveu-se em um curso à noite para melhorar suas habilidades e aumentar suas oportunidades de emprego. Era um passo pequeno, mas representava sua determinação em buscar uma vida melhor para Clara. Ana percebeu que precisava ser mais do que apenas a provedora, precisava ser uma mãe forte, alguém em quem Clara pudesse confiar e se apoiar. A luta diária de Ana e Clara se tornava mais um capítulo na história da vida. Cada dia, cada desafio, cada lágrima era uma prova de que, mesmo em meio à dor, havia uma força imensurável. A vida não parava para que elas tivessem tempo de processar o que aconteceu, ao contrário, empurrava-as para frente, forçando-as a encontrar um caminho em meio à escuridão. E mesmo com o coração partido, Ana estava decidida a continuar lutando, não apenas por si mesma, mas, principalmente, por Clara. O amor entre mãe e filha se tornava cada vez mais forte, e essa conexão se tornava a luz que iluminava suas vidas em tempos sombrios. Na solidão fria da cela, Marcos se viu imerso em um mar de arrependimento. As paredes ao seu redor eram testemunhas mudas de sua angústia, e cada dia parecia mais longo que o anterior. Enquanto os dias se arrastavam, ele começou a escrever cartas. As palavras, inicialmente hesitantes, se tornaram um desabafo profundo de sua alma atormentada. Ele escrevia sobre a dor que sentia por ter decepcionado Ana e Clara, sobre como sua escolha havia destruído a família que tanto amava. Perdão, era a palavra que se repetia como um mantra em suas páginas, um desejo ardente de reconciliação que parecia inatingível. Marcos se imaginava em casa, vendo Clara rir e brincar, e Ana com aquele sorriso caloroso que o havia conquistado. Ele sonhava com o momento em que poderia abraçar sua família novamente, mas esse sonho se tornava cada vez mais distante. Enquanto escrevia, ele colocava em cada letra a esperança de que, um dia, Ana e Clara leriam suas palavras e entenderiam o quanto ele se arrependia. Eu amo vocês, ele escrevia, sua mão tremendo enquanto tentava capturar a sinceridade de seus sentimentos. Mas a realidade do silêncio cortava ainda mais fundo. As cartas eram enviadas, mas nunca recebiam resposta. O eco de suas palavras não encontrava eco de volta. A cada resposta não enviada, o peso da culpa crescia. Marcos passava horas olhando pela pequena janela da cela, observando o mundo lá fora. Ele se perguntava como era a vida de Ana e Clara sem ele. Estariam bem? Estariam felizes? A ausência dele era uma sombra constante na vida delas, e ele se sentia impotente para mudar isso. O silêncio tornava-se um fardo insuportável, um lembrete cruel de sua falha.
Ele se questionava se algum dia teria a coragem de enfrentar Ana novamente, se seria capaz de olhar em seus olhos e ver o amor que um dia existiu. Será que ainda havia amor, ou apenas mágoa? Em cada carta não lida, Marcos sentia o peso de sua escolha se intensificar. Ele tentava se lembrar do sorriso de Clara, das risadas que compartilhavam em momentos simples. O que antes era uma vida repleta de esperança agora se transformará em uma cadeia de arrependimentos. Ele se perguntava se o perdão era um luxo que ele não poderia se permitir. Enquanto a luz do sol se punha, colorindo o céu de um vermelho profundo, ele pensava em todas as promessas que não cumprirá. Ele prometeu a si mesmo que, ao sair daquela prisão, não apenas buscaria redenção, mas também faria de tudo para recuperar o amor de sua família. A ideia de que suas cartas poderiam ser lidas em um futuro incerto o mantinha acordado à noite. Ele sonhava com o dia em que poderia voltar para casa e, mesmo sem saber o que encontraria, ainda acreditava na possibilidade de um recomeço. Mas as incertezas o consumiam. O que se passava na mente de Ana ao receber cada carta? Ela pensava nele? Sentia a falta dele? Essas perguntas o atormentavam, e a angústia de não ter uma resposta se tornava uma tortura. A liberdade, que antes era uma ideia distante, agora se tornava uma obsessão. Ele sabia que, para ter uma chance de reconquistar sua família, precisava primeiro se redimir. E assim, Marcos continuou a escrever, suas cartas se transformando em uma expressão de sua busca por perdão. Ele escreveu sobre suas esperanças, seus medos e suas promessas. Mesmo sem saber se alguém um dia leria suas palavras, ele sentia que precisava continuar. Cada carta era um passo em direção à luz, um lembrete de que, mesmo na escuridão, ainda havia um caminho a seguir. Ele estava determinado a encontrar a força para mudar, mesmo que isso significasse enfrentar os demônios que o haviam levado até ali. A jornada para a redenção estava apenas começando, e Marcos sabia que, em algum lugar, Ana e Clara ainda eram a razão pela qual ele lutava para se tornar um homem melhor. Os anos passaram de forma lenta e pesada para Marcos. Ele já havia aprendido a conviver com o arrependimento, mas o peso da culpa ainda o acompanhava como uma sombra persistente. A rotina na prisão era uma luta diária, marcada por dias intermináveis e noites de insônia, onde os ecos das risadas de Clara e os olhares amorosos de Ana assombravam seus pensamentos. E então, como um raio de luz inesperado, a notícia sobre Carlos chegou até ele. Carlos, o amigo que o havia levado ao crime, agora estava atrás das grades por outros delitos. O universo parecia brincar com o destino, pois a mesma pessoa que havia sido responsável pela desgraça de Marcos agora se tornava a chave para sua liberdade. Em uma reviravolta digna de um filme, Carlos decidiu confessar que Marcos havia sido coagido a entrar naquele esquema ilícito. A confissão ecoou nos corredores frios da penitenciária e, para Marcos, soou como um chamado à esperança. Ele sabia que a verdade poderia reduzir sua pena, mas ainda se sentia dividido em relação a Carlos. Durante os longos meses de reflexão na prisão, Marcos tivera tempo para ponderar sobre a natureza do perdão. Quando a notícia da confissão de Carlos chegou até ele, não pôde deixar de sentir uma mistura de alívio e desconfiança. Como poderia alguém que o havia traído agora se tornar um possível redentor? Mesmo assim, não havia como ignorar a possibilidade de liberdade. Ele poderia sair, ver Clara e Ana novamente, mas a ideia de reencontrá-las carregava um peso diferente. A luz que agora brilhava no fim do túnel também iluminava seus medos. E se Ana não quisesse vê-lo? E se Clara não o reconhecesse mais como seu pai? A espera pelo julgamento da nova evidência parecia interminável. A esperança, embora pequena, começava a crescer em seu coração. Ele se lembrava das cartas não respondidas, das promessas de se redimir e de ser um homem melhor. A perspectiva de liberdade, mesmo que incerta, acendeu uma chama em seu espírito cansado. Marcos passou horas revisitando suas memórias com Ana e Clara, imaginando como seriam os reencontros, os abraços apertados e os sorrisos que tanto sentirá falta. Finalmente, o dia do tribunal chegou. Marcos estava nervoso, sua mente a 1000 por hora. Ele se perguntou se conseguiria olhar nos olhos da juíza e da família que tanto amava e ainda assim se sentia distante. A sala estava repleta de tensão, e, quando Carlos foi chamado para depor, Marcos prendeu a respiração.
Carlos falou sobre a coerção, sobre o medo que havia impulsionado Marcos a se envolver naquele mundo obscuro. Cada palavra soava como uma faca cortando o silêncio, e a verdade que antes parecia distante finalmente se materializava. Quando a decisão foi anunciada, um misto de alegria e ansiedade tomou conta de Marcos. Sua pena seria reduzida, e ele teria a chance de sair da prisão mais cedo. Ele sabia que essa nova chance era um presente precioso, mas também um desafio assustador. A liberdade, embora almejada, não resolvia todos os problemas que o aguardavam do lado de fora. O que ele encontraria ao voltar para casa? Poderia reconquistar o amor e a confiança de sua família? Com o coração acelerado e a mente repleta de dúvidas, Marcos foi levado de volta à sua cela, já sabendo que a jornada para a reconciliação e a recuperação seria tão desafiadora quanto os anos que passou atrás das grades. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que o caminho à frente estava se iluminando. E essa luz, mesmo tênue, era suficiente para alimentá-lo com esperança. O dia da libertação de Marcos chegou com um misto de expectativa e nervosismo. Ao sair da penitenciária, o sol brilhava intensamente, quase como se estivesse lhe dando boas-vindas. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco e a liberdade pela primeira vez em anos. O caminho até sua casa parecia uma estrada cheia de lembranças, cada curva trazendo à mente uma nova imagem de sua família, de Clara ainda pequena, e de Ana com seu sorriso caloroso. Porém, quando chegou à porta de casa, o coração começou a apertar. Ao abrir a porta, Marcos se deparou com um lar que havia mudado. As paredes, antes cheias de fotos de momentos felizes, agora pareciam mais frias, quase vazias. Ana estava na sala, sua expressão era um misto de surpresa e contenção. Ele viu em seus olhos a luta interna entre o amor que ainda poderia existir e a dor que o afastamento havia causado. Marcos, ela começou, mas a palavra pareceu ficar presa na garganta. A tensão era palpável, como se o tempo que passaram separados tivesse criado uma barreira invisível. Clara apareceu logo em seguida, e a visão dela fez o coração de Marcos disparar. Mas, para sua surpresa, a menina que ele lembrava tão cheia de vida agora era uma jovem distante, com um olhar crítico que o avaliava como um estranho. "Oi, pai", ela disse, mas a forma como pronunciou a palavra soou quase como uma obrigação. O que deveria ser um reencontro caloroso se transformou em uma batalha emocional. Ele esperava abraços, lágrimas de alegria, mas em vez disso, encontrou olhares de julgamento. Ana, sempre tão forte, agora exalava uma força diferente, quase uma armadura. Ela se recusava a se render ao carinho, como se quisesse proteger Clara de mais uma decepção. "Você não sabe o quanto foi difícil sem você", disse ela, sua voz firme, mas a fraqueza em seus olhos denunciava a dor. Marcos sentiu uma onda de culpa se abater sobre ele, como se cada palavra de Ana fosse uma lembrança do peso que carregava. A casa que antes era um refúgio agora parecia um campo de batalha. As conversas se tornaram escassas e repletas de tensão. Clara estava visivelmente machucada pela ausência do pai. Cada palavra que ela dizia parecia coberta por um véu de amargura. "Por que você fez isso, pai?" Era uma pergunta que atravessava o coração de Marcos. Ele tentou explicar que fizera tudo por amor, que nunca desejou estar longe, mas as palavras pareciam não ser suficientes. Como poderia transmitir a complexidade de suas escolhas e a força do seu amor em meio à frieza e à desconfiança? À noite, ao se deitar em sua antiga cama, a solidão o envolveu como um cobertor pesado. Ele olhou para o teto e se lembrou dos sonhos que tinha antes de ser preso. Sonhos de uma família unida, de risadas compartilhadas, de dias tranquilos. Agora, tudo parecia distante e irreal. Ele queria lutar para reconquistar o amor de Ana e Clara, mas o caminho se mostrava mais difícil do que imaginava. A ausência que ele criara era um abismo profundo, e o medo de não conseguir preencher esse vazio se instalou em seu peito. A vida fora da prisão não era como a tinha imaginado. A liberdade trouxe uma nova luta, e Marcos se viu diante de um desafio ainda maior: reconstruir a confiança e a conexão com sua família, uma tarefa que exigiria não apenas coragem, mas também uma imensa paciência.
As feridas não se curariam da noite para o dia, e ele sabia que cada passo em direção a Ana e Clara seria uma jornada de redenção, em busca de um amor que ainda restava, mas que precisava ser reconquistado. Após semanas de um silêncio angustiante, Marcos decidiu que era hora de agir. A ideia de reconstruir os laços com Ana e Clara o motivou a se esforçar a cada dia, mesmo que a resistência de ambas parecesse insuperável. Ele percebeu que não podia esperar que o perdão viesse a ele sem que primeiro desse passos concretos em direção a essa reconciliação. Assim, começou a participar ativamente da vida da filha, aparecendo em momentos que antes eram simples, mas agora significavam tudo. Em um dia ensolarado de sábado, Clara tinha um jogo de futebol na escola. Marcos se lembrou de como costumava levá-la a treinos e jogos quando era pequena, e isso acendeu uma chama de esperança em seu coração. Ele se dirigiu ao campo com um sorriso nervoso, um buquê de flores em uma mão e um copo de suco na outra. Ao chegar, encontrou Clara se preparando para entrar em campo. Ela o olhou com surpresa, mas logo desviou o olhar, como se quisesse se proteger da realidade de sua presença. Mesmo assim, Marcos não desistiu. Durante o jogo, ele aplaudiu cada lance, cada gol, cada jogada. A energia do campo o envolveu, e, ao ver a filha jogar com tanto empenho, seu coração se encheu de orgulho. No final da partida, quando Clara olhou em sua direção e viu as flores que ele segurava, algo em seu olhar mudou. Havia uma dúvida, uma faísca de reconhecimento, mas ainda pairava a sombra da hesitação. Ele se aproximou e, com um sorriso sincero, entregou as flores. Essas são para você, minha campeã. A timidez e a insegurança dela eram palpáveis, mas ele podia ver que sua presença já fazia alguma diferença. Ana, no entanto, permanecia cética. Apesar de Marcos tentar se mostrar diferente, ela não conseguia esquecer o que aconteceu. Em um momento de coragem, ela decidiu enfrentar Marcos. Você pode ter mudado, mas e se essa mudança não for suficiente? E se isso tudo acontecer novamente? Marcos escutou cada palavra com atenção, absorvendo a dor que ele mesmo causou. Sua voz, geralmente firme, agora saía com um tremor de vulnerabilidade. Eu sei que errei, Ana. E estou aqui para provar que posso ser o homem que você e Clara merecem. Com o passar das semanas, Marcos continuou a se esforçar. Ele começou a ajudar Clara com os deveres de casa, a levar e buscar ela na escola, e até mesmo a preparar o jantar algumas noites. Esses pequenos gestos eram suas tentativas de reconquistar a confiança e mostrar que seu amor era genuíno. Cada risada compartilhada entre eles se tornou um passo para curar as feridas, mas a lembrança do passado sempre pairava como uma nuvem cinzenta. No entanto, a relação com Ana se mostrava mais complicada. Enquanto Marcos tentava se aproximar, ela ainda mantinha uma distância emocional. As conversas frequentemente terminavam em desentendimentos, e Marcos sentia que, apesar de seus esforços, ele ainda estava lutando contra um muro. Ele precisava entender que, embora seu desejo de reparar o que estava quebrado fosse profundo, o caminho para o perdão seria longo e repleto de desafios. Certa noite, ao se sentar na varanda, ele refletiu sobre a jornada que tinha pela frente. Ele sabia que precisava ser paciente e que o perdão não poderia ser apressado. Ele estava disposto a enfrentar suas falhas e continuar lutando, mesmo que, às vezes, a esperança parecesse distante. Ele olhou para as estrelas, imaginando um futuro onde a dor se transformaria em compreensão, onde Ana e Clara poderiam vê-lo não apenas como o homem que cometeu erros, mas como o pai e o marido que estava se esforçando para ser. E, enquanto o vento suave acariciava seu rosto, ele fez uma promessa silenciosa: ele continuaria lutando, não apenas pela vida que tinha perdido, mas pela família que ainda poderia reconquistar. Enquanto a luz do sol começava a se pôr, pintando o céu com tons quentes de laranja e rosa, Marcos se sentou na varanda, um lugar que agora tinha um significado especial. Ali, ele e sua família costumavam passar as tardes juntos, rindo e compartilhando histórias. Agora, aquelas memórias estavam entrelaçadas com as dores do passado, mas também com as promessas de um futuro melhor. Ele observou Ana e Clara no quintal, rindo e brincando, e um misto de alegria e tristeza invadiu seu coração. Havia um amor inegável ali, mas também um abismo de ressentimentos que ainda precisava ser superado.
Marcos se lembrou das escolhas que o levaram até aquele ponto da vida. Cada decisão tomada, mesmo as que pareciam insignificantes na época, tinha se acumulado para criar a realidade que vivia. A lembrança da oferta tentadora de Carlos ainda pesava em sua mente, assim como o peso da culpa que carregou durante sua prisão. Ele sabia que, mesmo com a liberdade, as marcas da traição ainda estavam gravadas em seu ser. O amor por sua família havia o guiado em direções sombrias, e agora, enquanto observava o novo ritmo de vida de Ana, compreendeu a profundidade de suas ações. Ele olhou para Clara, que crescia forte e resiliente, mesmo sem a presença constante do pai. A saudade era evidente em seu olhar, mas havia uma luz também, uma determinação que inspirava Marcos a ser um homem melhor. O processo de redenção que ele buscava não seria fácil, e ele sabia que o perdão de Ana e Clara não viria imediatamente. Contudo, cada momento em que conseguia um sorriso delas, mesmo que tímido, era um passo adiante. Ele estava disposto a lutar por isso, a se reerguer das cinzas de suas escolhas. A vida, ele percebeu, era uma série de recomeços, de ciclos que se renovam. O amor e o perdão eram mais do que sentimentos, eram escolhas diárias que exigiam coragem e vulnerabilidade. Enquanto sentia o vento suave na pele, Marcos decidiu que nunca mais permitiria que o desespero o guiasse. Ele faria da honestidade sua bússola, não apenas em relação aos outros, mas, principalmente, consigo mesmo. Olhando para o horizonte, onde o sol se despedia, ele fez um pacto interno. Não importava o que o futuro reservasse, ele enfrentaria cada desafio com amor e com a esperança de que, um dia, as feridas pudessem se transformar em cicatrizes que contassem a história da sua luta, da sua superação e, acima de tudo, do amor que ainda unia sua família. E assim, naquela tarde, sob o céu em transformação, Marcos sentiu que o maior presente que poderia dar a si mesmo e à sua família era a disposição para aprender com o passado e a determinação de viver plenamente o presente. Porque, no final, o amor verdadeiro não se mede apenas por momentos felizes, mas pela capacidade de enfrentar as tempestades juntos, e pela força que encontramos para reconstruir o que foi quebrado. Ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia esperançoso, pronto para escrever os próximos capítulos da sua vida. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.